noite aqui nos estúdios da Mil Telecom. Bom, eu me chamo Carlos Emanuel, sou professor, sou coordenador pedagógico, também sou professor empreendedor, aí nessa área educacional. E não vou estar só aqui nesse programa conversando com vocês. Vou ter aqui também a apresentadora Emily Vitória, que vai estar aqui nos auxiliando, nos ajudando também aqui nesse papel de apresentadora. A Emily Vitória também é professora, formada em Ciências Biológicas, também professora aí da área empresarial dentro da educação. Então, sintam-se todos acolhidos a estarem aqui no nosso programa Educação em Pauta. Será um programa riquíssimo em conhecimento, o qual vamos entregar o nosso melhor a todos vocês. Então, sejam todos bem-vindos e desde já gostaria aqui de agradecer a confiança do empresário Maestro Diniz e também do diretor de estúdio Hélio Mendes, por nos ter confiado essa missão de estar aqui conversando com vocês sobre essa temática educação diretamente dos estúdios da Mil TV. E para estrear esse programa tão especial, esse programa inovador aqui na nossa cidade e região, trouxemos uma convidada super especial para este dia, para essa estreia. Ela que entende aí de cultura, que é professora, que já está há alguns anos nessa área educacional. Diretamente de Princesa Isabel, trouxemos aqui a professora Tininha. Seja muito bem-vinda, Tininha, aos estúdios da Mil TV, juntamente com a Emily Vitória. Seja muito bem-vinda, nossa também apresentadora. Muito obrigada, Carlos. Seja muito bem-vinda, Tininha, aos estúdios da Mil Telecom. É uma honra tê-la, principalmente pelo trabalho que você vem realizando aí com crianças e adolescentes. Um trabalho, com certeza, de transformação, aliado com cultura e educação. Gostaríamos que fizesse uma breve apresentação pessoal e falasse um pouco sobre o grupo Nova Geração. Boa noite a todos, todas e todes. Me chamo Conceição Maiara da Silva Cardoso, mais conhecida popularmente como Tininha. Atualmente estou graduanda em Educação Física e Dança. Sou musicista, sou dançarina, sou coreógrafa, sou transista, mil e uma utilidades. E para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês, principalmente numa estreia, que a gente sabe que a estreia não é sempre, é uma vez só. Então, desejo muito sucesso nessa carreira de vocês dois como apresentadores e acredito que a Mil não poderia ter escolhido pessoas melhores para gerenciar um programa tão importante quanto esse, porque falar de educação nem todo mundo sabe. Tem que ter as palavras corretas e as pessoas corretas. E sobre o Nova Geração, ele é um grupo que ele foi criado no dia 24 de outubro de 2014 por mim e minhas irmãs, Luciana, Isabela, Maria José, Maria Aparecida, Adriana e minha mãe, Dona Lourdes, que é nossa chefe em tudo. Então, em 2014, como mencionei anteriormente, a minha irmã Adriana trabalhava na Secretaria de Cultura do município. Então, sempre tinha eventos, era a Quinta Cultural sempre que tinha, toda última quinta do mês, tinha o Anfiteatro Manuel Marrocos, e eram chamados vários grupos, cantores solos, essas bandas regionais mesmo, e da nossa cidade. Então, ela trabalhando nessa área, eu sempre gostei de dança, de teatro, faço parte também da companhia de teatro Som Clash, lá de Princesa Isabel, sou atriz. Então, ela viu a necessidade de ter como eu posso dizer, uma movimentação cultural a mais, para somar, na verdade, Então, ela me ligou, eu estava em casa, ela me ligou e me lançou a proposta, e eu fui lá na secretaria conversar com ela. Então, nós conversamos, lá na minha casa, somos em 12 ao todo, 12 irmãos, todos vivos, graças a Deus. Então, cada um tem sua arte, meus pais, eles são dançarinos, então não poderia nascer diferente. Tenho irmãos que são pintores, tem irmã que canta, artesã, coreógrafa, assim como eu. São cada pessoa um talento lá em casa, são 12, Então, vendo isso, a gente resolveu criar um grupo dentro da secretaria. E deu certo. Eu já tinha um conhecimento, já trabalho com criança, desde criança, na verdade, porque eu sempre gostei dessa área cultural, sempre me chamou muita atenção e é onde eu me identifico. Então, eu sempre gostei de formar grupinhos na escola, para representar a escola nos eventos internos e externos também. Então, a gente conversando, nos reunimos, as 6 irmãs,
e decidimos, sim, criar o grupo. Daí eu já vinha observando que eu tenho um sobrinho que hoje ele está com 17 anos, mas no tempo ele tinha 8, 9 mais ou menos, e ele já dançava desde pequenininho, porque a gente lá em casa já ensina os meninos de pequeno a dançar ou fazer alguma coisa em relação à arte. Lá em casa ninguém nasce sem saber, já nasce sabendo que a gente já ensina. Então, assim, a gente já sabia que ele tinha esse dom para dança, e tem uma menina chamada Maria Eduarda, que ainda hoje está no grupo, está com 18 anos, já ele com 17, ela com 18, e que fazem ainda parte do grupo. E eu via ela dançando lá na rua mesmo, e eu achei muito interessante, porque ela é muito inteligente, pequenininha, e chamava muita atenção das pessoas. Então, nós fomos falar com a mãe dela e resolvemos criar uma dupla. A partir dessa dupla, nessas apresentações da Quinta Cultural, foi que as mães, os pais já foram pegando interesse pelo grupo e foi nos procurando. E hoje nós estamos com 76 componentes. Maravilha, Tininha. Ô, Tininha, nos conte um pouco mais sobre o perfil dessas crianças e adolescentes. Quem são eles? Então, são crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Como falei anteriormente, eu achei interessante a menina, que ela tem um talento incrível para dança, para teatro também, que eu já vi ela. A gente percebe, nós que somos artistas, que já vivemos no mundo da arte, só pelo andar de uma pessoa, você percebe que ela tem ritmo para dança. Pelo falar de uma pessoa, você já vê que ela tem jeito para teatro. Então, você já tem essa percepção de sempre. Então, eu percebia que ela tinha talento. Então, ela era uma menina que ela vivia... Não falo que ela era menina de rua. Não, que ela tem mãe, tem pai, tem casa. Mas é uma menina que vivia muito tempo na rua, se dedicava muito à rua e pouco em casa. Então, vendo isso... Já meu sobrinho não, ele já sempre foi criado com a gente em casa mesmo, já foi mais caseiro. Vendo isso, eu vi que ela tinha esse talento, tinha, não, ainda hoje tem, né, esse talento, e convidei ela. Então, a partir dela, o perfil dos membros foi o mesmo que o dela. A gente via muita criança, muita adolescente, que não é crianças de rua, como eu falei, nem de rua, nem adolescentes que moram em rua. É porque se dedicam muito tempo à rua e a gente sabe que a rua não é local adequado para a criança, muito menos para adolescente também. Então, são crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Acredito eu, pelas minhas contas, 98% são vulneráveis, 2% não. Porque a gente fez essa mistura de crianças vulneráveis com crianças não vulneráveis. Então, nós tivemos essa ideia de juntar essas duas classes, vamos dizer assim. Então, pouquíssimos mesmo não são vulneráveis, mas acredito não, sei que mais de 90% são vulneráveis. Muito interessante isso, sua fala. A gente pode perceber que assim, o projeto, né, Nova Geração, é o grupo que vocês se chamam, é um projeto que é mais do que apenas querer dançar, né? Algo que vocês resgatam, que vocês acolhem, né, essas crianças. E isso é muito interessante. Só para a gente conhecer mais, a gente queria aqui chamar um vídeo, né, onde a gente tem mostrando algumas imagens de algumas crianças. A gente vai mostrar para vocês onde tem as crianças dançando, e aí vocês vão poder conhecer mais e se apropriar do que a gente está falando. Pode colocar aí na tela. Então, nesse vídeo aí foi um ensaio que foi realizado em dezembro do ano passado. Eles estavam ensaiando para o Natal, que lá em Princesa todo ano tem um desfile natalino. E aí já é a execução do que eu falei anteriormente. Os adolescentes, a gente junta os dois grupos, crianças e adolescentes, e nesse dia do desfile eles executam as coreografias que nós ensinamos anteriormente. Então, nesse vídeo aí, como vocês podem ver, um pouquinho do trabalho de Nova Geração. São vários, tem bonecas, gnomos, Mamãe Noel, bengalas, que eles gostam de chamar de pirulito, tem ginastas. Nós não temos um ritmo definido, não é? A Nova Geração não dança só forró, não dança só chachado, a Nova Geração dança tudo. É um grupo que a gente decidiu que não tem um ritmo definido. Nós decidimos que nós vamos dançar vários ritmos, porque é o que eles querem, é o que eles gostam. A gente sabe que criança, quando você fica sempre fazendo a mesma coisa, às vezes até em comida, aquela criança abusa tanto de comer aquela comida que diz, não quero mais não, isso de novo. E a gente já leva isso para o mundo artístico, quando a gente fica só ensaiando uma coisa, não que seja ruim, mas para eles é uma coisa muito chata. Vamos ensaiar outra coisa, eles sempre pedem mais, e coisas diferentes. Então, nós resolvemos ter essa diversidade, que é a nossa identidade, na verdade. A gente sabe que tem grupos que... Um é grupo de chachado, outro é grupo de teatro, outro grupo disso. Mas nós, Nova Geração, nós somos um grupo tudo.
é dança, é teatro. Foi da área cultural, nós estamos executando sim. Até porque, como vocês podem ver aí também, foi no dia 18 de maio, que falava sobre a exploração sexual de crianças e adolescentes. Eles dançaram aí no Serviço de Convivência, que é onde eu trabalho. Eu também formei um grupo, no mesmo ritmo que o Nova Geração, no Serviço de Convivência, onde eu trabalho. Aí já é a banda marcial, musical, na verdade. Manuel Marrocos, onde eu sou a coreógrafa da linha de frente inteira. Então, esse vídeo que vocês podem ver foi no dia 7 de setembro do ano passado. Muito interessante esse trabalho. E a gente vê, assim, o quanto eles dançam, né, com brilho nos olhos, enquanto eles têm empolgação em estar fazendo aquilo. É algo com gosto, né? A gente vê que eles realmente têm interesse. E o apoio de vocês, assim, com relação para a obtenção desses figurinos, porque a gente vê que, assim, é uma coisa bem especial, bem formal, bem tudo bonitinho. Vocês têm, assim, apoio ou vocês que buscam? Então, os figurinos, maioria, pelo menos das crianças, sou eu que desenho. Tu que desenha? Eu desenho figurino. Realmente é artista completa. Eu desenho, eu passo para o papel do papel. A gente já tem uma costureira que entende a situação do grupo, que são vulneráveis, né? E eu tenho mães que têm 5 filhos no grupo, tenho mães que têm gêmeos no grupo, que não tem uma renda mesmo, tem apenas o Bolsa Família. Então, eu desenho os figurinos deles, mais das crianças e adolescentes. Minhas irmãs são quem escolhem juntamente com eles, que a adolescente já tem mais, né? Enfim. E uma vez ao ano, em março, dia do artista princesense, que é dia 19 de março, lá em Princesa, é dia do artista princesense. Aí o prefeito dá uma ajuda a todos os grupos. O ano passado, ele deu uma ajuda de custo de R$ 2.000 para cada grupo, mas foi em tecido, não em dinheiro, foi em tecido. Daí a gente pegou esses tecidos, eu desenhei, e cada mãe ficou responsável de pagar a costura da roupa do seu filho. Então, assim, a gente tem esse apoio anualmente, mas apoio mesmo mensalmente, a gente ter um órgão que lute pela gente, não temos. Somos nós, os pais. Então, é mais que vocês buscam, fazem campanhas, formas de arrecadar. Já fizemos livro de ouro, fizemos um flash mob, foi no comecinho do grupo também fizemos um flash mob, preparamos um vídeo com eles, claro que com autorização dos pais, inclusive tem até uns pais presentes no dia, e nós fizemos um flash mob para conseguir arrecadar recursos para figurino, fizemos livro de ouro, flash mob, e eram as meninas dançando lá, os maiorzinhos, na verdade, e as pessoas dando dinheiro. E a gente conseguiu arrecadar um bom valor, que foi feito os primeiros figurinos do grupo, que ainda hoje existe, que eram dos adolescentes que quando eram crianças, e hoje são o figurino das crianças que quando eram dos adolescentes. Interessante, vai passando, né? De geração a geração, por isso nova geração. Como história, é verdade. É verdade, Tininha. Tininha, a gente sabe, né, da importância da família na vida dessas crianças, desses adolescentes. E como foi a aceitação por parte dos pais dessas crianças que participam do grupo? Sempre foi de boa ou você teve alguma complicação? Sempre foi de boa, Emily, na verdade, porque quando eles pegaram conhecimento pelo nosso trabalho através de Maria Eduarda e Carlos Daniel, a dupla que eu acabei de falar anteriormente, os pais começaram a ver o nosso trabalho através deles dois. Viram 2 crianças, a gente montou uma música, meio que com uma peça no meio que um musical com apenas eles 2. Então, os pais começaram a ver e, a partir daí, começaram a nos procurar. E também nós fazíamos também busca ativa. Quando eu via algum menino, alguma criança na rua, vem aqui, gosta de dançar? Gosto. Olha, tem um grupo de dança assim, assim, apresentava. Já se interessava. Eu quero, tu quer entrar? Quero. Vamos lá, onde é que tu mora? Mora ali, vamos ali. Eu ia lá, conversava com os pais, olha, funciona assim, assim, assim. Aí, o nosso principal desafio assim, é, tipo, os pais dizem, eu não tenho dinheiro para gastar com roupa, não tenho dinheiro para isso, não tenho dinheiro para aquilo. Por isso que a gente sempre dá um jeitinho de, ou pelo menos, no mínimo, conseguir uma doação de tecido, porque o tecido já ameniza um pouco, não muito, mas já é alguma coisa. Então, a gente começou na busca ativa, ainda hoje é busca ativa, e eles também, os pais, se interessam muito, ver o nosso trabalho pelo o Instagram, que eu sempre posto, sou eu que atualizo as redes sociais do grupo. Então, vê o nosso trabalho pelo Instagram, entra em contato, eu passo o meu número e conversa. Daí a criança, eu peço para a criança fazer uma aula experimental, né? Para ver se a criança ou adolescente também gosta. E a partir daí, quando fizer a aula, tu gostou, gostei, pronto, ela gostou, ela vai ficar no grupo.
Porque não adianta, às vezes o pai quer e a criança não quer. O pai empurra a criança, né, para ir, a criança não se sente bem, não quer ir. Nunca aconteceu, mas eu sempre prezo muito isso. Eu não quero que isso aconteça, eu quero que eles estejam lá de livre e espontânea vontade, como sempre vem sendo. Certo, maravilha. Tininha, nesse processo a gente sabe que aparecem muitas pessoas, né, no caminho. Pessoas boas aparecem também, né? Teve alguém que ajudou vocês a impulsionar o grupo? E como eu falei no começo, bem em 2014, nós tivemos Marta, a diretora da escola Iracema Marques de Lima, que hoje funciona ali no prédio da Estrela, da Praça da Estrela, que era a antiga ECIT, Nossa Senhora do Bom Conselho. Marta foi, a gente costuma dizer que foi um anjo nas nossas vidas, porque na nossa pior dificuldade, quem chegou foi Marta. Em seguida, o IFPB. O IFPB nos ajudou muito, muito mesmo. Vou falar mais à frente sobre essa ajuda que o IF nos deu. Então, assim, no começo foi difícil, porque a gente sabe que no começo nada é fácil. Tem as dificuldades, tem, mas cada dificuldade que você vai tendo ali, você vai pegando como degrau, para você subir, subir, subir cada vez mais, para você conseguir atingir o objetivo que você quer, que você almeja. Então, o principal apoio que nós tivemos desses quase 10 anos do grupo foi de Marta Lima. Muito interessante. É muito interessante, assim, sua fala, que a gente sabe que quando a gente está iniciando, tem muitas pessoas que criticam, né? Que eu sei que pode ter surgido também, né, no grupo de vocês, assim, de início. Mas tem muitas pessoas que também ajudam, né? E é bom quando a gente menciona, assim, pessoas desse tipo, porque pessoas assim também merecem um reconhecimento. Muitas pessoas, infelizmente, ainda hoje, a gente sabe que muita gente não acredita, né, na cultura. E é algo que deve ser muito evidenciado atualmente, porque é algo importante na sociedade. E quando ele é atrelado à educação, aí é que se torna mais importante ainda. Assim como o projeto de vocês, que é mais, como eu já falei, mais do que um projeto, é algo que resgata ali aquelas crianças, que vocês acolhem, que vocês dão um suporte. Então, eu tenho certeza que aquelas crianças se sentem acolhidas por vocês, né? Principalmente por você. E aí eu achei muito interessante essa sua fala, quando você diz a questão de saber se realmente a criança se identifica com aquilo. Porque é complicado essa questão de quando os pais querem, né, impor à criança ou a alguém algo que não é aquilo que ela quer, que ela acaba não fazendo como realmente vocês esperam o grupo de vocês, com excelência. Não é isso? Muito interessante. E agora a gente quer saber o seguinte: vocês tiveram algum empecilho durante esse processo de grupo cultural? Sempre tem, ainda hoje, mas um dos principais que a gente pegou como eu posso dizer, como exemplo, que hoje a gente olha assim, olha para trás, porque 9 anos não são 9 dias. Foi 9 anos de luta, 9 anos de glória. Mas foi mais luta do que glória. A glória veio depois. Então, assim, o empecilho que a gente mais, que dói ainda hoje, na verdade, que essa nova geração não conhece muito, essas que chegaram agora, mas nós temos uns 4 a 5 que estão desde o início do grupo, então pouquinho eles lembram que eles também eram crianças, hoje já são adolescentes e já temos adultos também, que fazem parte do grupo ainda. Então, assim, o que mais a gente sente até hoje foi quando nós ensaiávamos no meio da rua, a minha casa, a rua é calçada, então somos em 6. 2 ficavam no começo da rua, 2 no final, e 2 ficavam ali com aquela turma, porque quando o grupo começou a crescer, a gente tinha que ter um espaço. Então, nós não tínhamos para onde ir. Então, a gente meio que, sem autorização mesmo da prefeitura, a gente fechava a rua. Então, assim, nós começamos a ensaiar na rua e aconteceu algumas coisas que não consigo falar agora, que doeu muito. A atual gestão de 2014 não quis mais apoiar a gente, aconteceram também algumas situações chatas, e nós quisemos andar com nossas próprias pernas, porque aquela coisa, pessoal, se você está ali trabalhando, fazendo aquilo que você gosta, aquilo que você ama, sem esperar nada em troca, nada que eu falo é financeiro, porque você ganha muito aqui. Então, você está sem esperar nada em troca, quando você vê seu trabalho sendo apreciado por outra pessoa, e sendo que essa outra pessoa fala como se o trabalho fosse dela, isso lhe dói.
porque você vê que você se esforçou muito para que saia do jeito que você quer, do jeito que você tanto espera. Então, aconteceu essa situação, se é que me entendem. Então, nós resolvemos andar com nossas próprias pernas. Desvinculamos do governo e fomos andar mesmo. Então, passos lentos, mas pelo menos estamos andando sozinhos. Então, nós estávamos ensaiando e depois nós fomos para a praça do Palacete. E nós ensaiamos lá com aquela criança toda, porque a gente pensou, vamos ensaiar na praça, porque na praça não vai subir carro, não vai subir moto. Nós estamos protegidos, né? É o meio da rua, mas pelo menos eles estão com nós, que somos adultos. Então, nós pensamos assim, né? Fomos todo mundo para a praça, aquela turma toda. Então, quando a gente estava lá ensaiando, chegou um guarda e nos expulsou da praça. Aí eu sempre fui, como é que eu posso dizer, brava. Eu perguntei a ele, você pode expulsar as pessoas no meio da rua? Aí teve um certo contratempozinho aí entre eu e ele. E nós saímos. Pegamos as crianças, a nossa caixinha de som, e saímos. E fomos para um anfiteatro, Manuel Marrocos, que hoje é conhecido popularmente como a Pracinha da Saúde. E nós fomos ensaiar lá. Quando foi com mais ou menos umas 2 horinhas, o mesmo guarda chegou nos expulsando de lá e disse que nós tínhamos que sair de lá porque a gente tinha que pedir autorização para estar lá. E eu falei para ele, mas aqui é público. Isso aqui foi construído com dinheiro público. Se o poder público não puder usar uma coisa que é nossa, quem é que vai usar? Então, assim, foi chato isso. A gente saiu muito triste, muitas crianças chorando. Vale lembrar que nós, num tempo, mas hoje a gente tem uma menina especial. A menina passou mal de tanto chorar. E a gente teve que chamar a mãe, minha irmã. Ela é técnica de enfermagem, ela prestou socorro à menina. Então, assim, pelo fato dela ter passado mal, dela ser especial, viu? Aquela discussão que eu tive com o guarda, porque eu fui para cima mesmo, e se for para defender, eu vou de novo. Não importa se eu sou mulher, não importa a minha cor, sendo para defender o certo, eu vou para cima, sim. Então, ela passou mal, a minha irmã chamou a ambulância e levou. E ele levou. Eu fiquei meio assim de falar para a mãe, mas eu tenho que falar para a mãe da menina. E fui chamar a mãe da menina e fui com ela, a pé, inclusive, que eu moro bem distante da UPA, para a UPA. Então, cheguei lá e fiquei lá um tempão com a mãe da menina. Então, isso marcou a gente pelo fato da humilhação, porque eu me senti humilhada por eles e me senti humilhada por mim mesma e por minhas irmãs. Então, isso doeu e dói até hoje. Mas aí a gente pega como alavanca, porque hoje nós temos nossa própria sede, que vou falar mais à frente, e nós não vamos mais precisar de passar por esse tipo de humilhação. Muito interessante essa sua fala. Então, a gente pode, né, interpretar que hoje o grupo de vocês é um grupo independente? Somos independentes. É um grupo independente. São quantos, Tininha, ao todo? Quantos membros? 76. É um grupo grande. E vocês iniciaram com quantos? 2. 2? Muito interessante. Então, significa que o projeto deu certo, né? Quando algo começa, né, de baixo, que aí só aumenta, né? E assim, positivamente, como a gente pode ver, porque vocês se apresentaram já muitas vezes aqui na nossa cidade de Tavares e na região, né? Eu acredito. Porque eu já vi muitas vezes vocês aí em outras cidades vizinhas. Então, a gente pode interpretar a partir disso, das falas dela, que é um projeto que deu certo e que vem dando certo e que vai dar muito mais certo, porque é algo que a gente vê que tem estrutura, que tem uma base, que tem pessoas que entendem por trás. Muito bem. E que também, além da dança, né, vocês são preocupados com o bem-estar, né? Vocês se preocupam com a saúde mental dessas pessoas, vocês se preocupam se elas realmente estão bem. Não é isso, Tininha? Isso, inclusive, antes da pandemia, a minha irmã trabalha no postinho de saúde, Maria José. E bem antes da pandemia, nós tínhamos um calendário, um cronograma, de a cada 3 meses, uma vez por mês, nós marcamos uma consulta psicóloga com eles. A psicóloga do postinho, ela nos ajudava. A gente, inclusive, fez várias descobertas sobre abuso, exploração, sabe, sobre ansiedade, depressão, coisas de casa que, querendo ou não, eles trazem para o grupo, porque não sabem separar. E eu não quero que separe, porque você está ali com aquela criança, com aquele adolescente, naquele momento você vê que ele está bem. Quando chega em casa, não está bem. Então, eu gosto que eles tragam certas situações para mim. Eu sempre fui metida a psicóloga lá mesmo, porque eles se sentem melhor em se abrir comigo. Então, nós nos juntamos e a minha irmã conversou com a psicóloga
E ela atendia eles a cada 3 meses, uma vez por mês. E foi a partir daí que nós fomos... Ela foi gostando mais deles e tinha sessões, tinha deles... Porque no começo, na primeira sessão que a gente levou eles todos, eles já tinham aquela resistência. Eu não vou não, quando sou doido. Eles tinham essa mentalidade de que psicólogo é para doido. Então, nós tiramos isso da cabeça deles. É tanto que, acho que na segunda, terceira, mais ou menos, ela perguntava, vocês querem conversar a sós? Ela fazia umas dinâmicas, uma coisa de profissional, né? Então, ela perguntava se queria conversar a sós. No primeiro momento, ninguém quis. Já no segundo, terceiro, todo mundo quis conversar com ela. Ela passou tempão, ela começava às 5 horas, quando estava eram umas 9. Ela atendia todos aqueles que queriam se abrir. Então, isso foi bem antes da pandemia. Agora nós estamos retornando em fevereiro, após as aulas, vamos retornar com as atividades com eles e já vamos retornar com esse cronograma para que a gente consiga continuar, porque é a partir daí que nós vamos conhecendo quem de fato eles são. E nada melhor do que um profissional para lhe conhecer como você realmente é, como você realmente se sente. Verdade, eles precisam estar bem integralmente, né, para desenvolver o trabalho brilhante que vocês já vêm desenvolvendo. Isso, exatamente. Lembro de um fato, hoje a menina já é de maior e não mora mais em Princesa, foi embora com a família. Que eles eram meio que ficavam 1 ano, 2 anos aqui em Princesa e saía. E eu conheço todos eles, mas eu me dou mais com as crianças. Eu também atuo no grupo adolescente, só que eu atuo mais com criança, que eles se identificam melhor comigo. Então, eu conheço todos eles, sei quando estão tristes, sei quando estão felizes. E em um belo dia, tem uma menina, ela sempre foi quietinha, mas ela estava quieta demais. Então, eu percebi que ela estava diferente. E nesse dia, eu encerrei o ensaio mais cedo. Liguei para os pais e os pais foram buscar. Quando os pais foram buscar, eu fiquei sozinha com ela. E comecei a conversar com ela. Ela não queria falar, ela tremia. Ela tinha uns 9 anos, mais ou menos. Hoje ela está com 18, 19, mais ou menos. E ela só tremia. Eu fui acalmando ela, conversando. Fiz com que ela confiasse ainda mais em mim. E ela contou que estava sofrendo abuso sexual pelo primo dela. Então, isso eu sou muito sensível em relação a criança, adolescente, idoso. Eu não gosto que ninguém mexa. Então, eu conversei com a mãe, que a mãe também tinha problema no tempo. E conversei com a mãe, conversei com o irmão, que era quem respondia por ela. E, graças a Deus, a pessoa que estavam... Na verdade, ele quase que conseguiu, porque ele meio que prometeu. Ele já tinha aliciado ela, de fato. Ele meio que prometeu que no dia seguinte, que foi justamente o dia do ensaio, voltar para terminar o que ele começou, palavras dele, que assim ela me falou. Então, rapidinho eu acionei o irmão dela acionou a polícia e foram atrás dele. E ele estava perto de fazer os 18, então ele teve que se afastar dela e ele foi embora. Então, assim, depois que aconteceu isso, que afastaram ele dela, a menina voltou ao normal. Ela voltou a ser a menina alegre. Ela sempre foi quietinha, mas ela sempre foi alegre de antes. Então, assim, eu me senti muito feliz em ter ajudado ela, porque sabe lá Deus como ela estaria hoje, porque é um trauma que eu acredito que quem passa é levado para a vida inteira. E eu fico muito feliz em ter ajudado, e se fosse para me ajudar novamente nessa questão e em outras questões também, eu também ajudo. Muito interessante, Tininha. É muito importante esse projeto, porque aí trabalha causas como essas, né? Olha o bem que você fez, né, a vida dessa garota. Então é isso, pessoal. Espero que vocês estejam gostando aí, né, da nossa conversa. Uma conversa muito interessante, muito didática e também riquíssima em conhecimento. Então agora a gente vai para um breve intervalo, né? Fiquem aí ligadinhos que daqui a pouco a gente volta. Em janeiro, a revolução do entretenimento começa. Apresentamos a Mil TV, sua porta de entrada para uma programação local incrível. Podcasts envolventes e bate-papo ao vivo com convidados especiais. Com uma série de programas para todos os públicos, a Mil TV oferece uma experiência única. Prepare-se para uma jornada emocionante. Mil TV, sua experiência de entretenimento, sempre conectada ao que há de melhor. Aguardem em janeiro.
A Mil Telecom está ofertando cursos grátis em diversas áreas: informática, vendas, idioma, administração, comunicação e muitos outros. São mais de 2.000 aulas, todos os cursos com emissão certificados. E o melhor, você pode estudar de casa. Adorei! Faça seu cadastro na recepção dos escritórios da Mil Telecom. Te conecta! As parcerias com a Mil Telecom são essenciais para nossos clientes. Ao unir forças, entregamos soluções mais completas e eficientes, oferecendo serviços de qualidade e inovação. Essa colaboração resulta em maior satisfação dos clientes, proporcionando-lhes experiências aprimoradas e maior valor agregado aos nossos produtos e serviços. Mil Telecom, te conecta! Aqui aos estúdios da Mil TV. Então agora vamos falar, mais voltado agora à educação. Vamos lá de novo com você, Tininha. Agora a gente quer saber o seguinte: como esse projeto de vocês, Nova Geração, contribui com a educação? Como eu falei anteriormente sobre Marta Lima, que é a diretora da escola Iracema Marques, ela nos ofereceu, no tempo que a gente estava na nossa maior dificuldade, o pátio da escola, para a gente ensaiar com eles, que a rua não estava mais segura. Então, foi a partir daí que começou o nosso laço com a educação. Um grupo de cultura ensaiando dentro da escola. Então, nós começamos a nos apresentar dentro da escola. Entende? Então, a partir daí, os professores, que lá em Princesa sempre tem professor em todas as cidades e outras cidades, foram conhecendo o nosso trabalho através da escola Iracema Marques, de Lima. Então, todos os projetos de leitura escrita, saraus, nós estávamos presentes. Vale lembrar que nós sempre estamos prontos para qualquer tema. Tem escola que, projeto de leitura escrita, queremos um musical de Branca de Neve, temos. Queremos um musical da Chapeuzinho, temos. Então, nós trabalhamos em cima de tema, em cima de datas, e para não deixar a desejar nunca. Sempre gostei de estar sempre um passo à frente. Então, começou nosso vínculo aí com a escola Iracema Marques. Então, hoje, eu desenvolvo projeto nas escolas municipais. Todo ano tem a culminância do projeto de leitura escrita, lá em Princesa, que é um projeto grandioso, que junta todas as escolas para fazer um momento cultural, na verdade. É um projeto muito, muito, muito bem bolado pela atual gestão, que antes não tinha e agora tem. Então, eu montei 2 musicais o ano passado em 2 escolas infantis e muita gente chorou, porque foi uma história bem emocionante. Eu levei a cultura para dentro da escola. Foi um musical com dança e com teatro. Então, a nossa história começou a partir daí. É tanto que, como eu falei no começo, eu estou estudando educação física e dança, porque eu coloquei na minha cabeça desde pequena, aí quando eu me entendi por gente, eu coloquei na minha cabeça que quando eu crescer eu quero ser a professora de educação física que eu sempre quis ter e eu não tive. Sem desmerecer os profissionais de educação física, mas no tempo que eu estudei, entregava uma bola, a gente ficava lá jogando futebol. Os meninos que gostam sempre de jogar bola, assim, as meninas ficaram conversando, umas gostam de vôlei. Então, eu sentia falta dessa parte cultural dentro da escola. Então, eu comecei a colocar na minha cabeça, aos 13, 14 anos, um dia eu vou ser a professora que eu sempre quis ter. E hoje eu estou estudando dança e educação física. Daqui a 2 anos me tornarei. Já sou profissional, mas estarei com meus certificados para ser aquela professora que eu sempre quis ter. Muito bem, Tininha. Que bom, Aí entrou, no ramo, agora vai só em busca do papel, como se diz, porque o conhecimento aí a gente já vê que você tem demais. Muito bem. Bom, Tininha, a gente sabe que no início é bem complicado, assim, a aceitação das pessoas, até as pessoas passarem a acreditar realmente no nosso trabalho, E a gente gostaria de saber como era a aceitação das pessoas da cidade no início e como é hoje, já com o grupo consolidado. No início, alguns, nos casos, os pais que têm os filhos no grupo aceitavam de boa. Mas a sociedade, no geral,
quando via a gente saindo na rua com um monte de criança, adolescente, já dizia logo, olha, não estão fazendo o que não presta, estão fazendo isso, estão fazendo aquilo, não sei o quê. Então, assim, eram muitos comentários desnecessários, não sabiam o que de fato estávamos fazendo. Então, no começo foi bem complicado, agora não, agora nós já somos conhecidos, os pais já conhecem a gente, a sociedade em geral nos conhece, inclusive nos procura para colocar os seus filhos no grupo. Nós aceitamos crianças e adolescentes, já temos adolescente especial, temos LGBTs, temos branco, temos filho de professor, filho de agricultor, é uma diversidade. Então, nós agregamos todas essas classes em uma só, para mostrar que o Nova Geração veio para somar. O Nova Geração é um grupo apolítico, vale salientar isso. É um grupo apolítico, nós não dependemos de lado A, de lado B, de lado C. Nós dependemos de nós e dos pais. Então, nós agregamos todo esse público, nós agregamos em um só. A aceitação no começo, principalmente em relação a meninos e meninas LGBTs com não LGBTs, foi difícil. Foi difícil porque ele já vem com preconceito de casa. Porque ninguém nasce com preconceito, ele é ensinado. Então, foi difícil essa aceitação, mas hoje não. Hoje está muito tranquilo. Chega um LGBT no grupo, uma criança, às vezes criança também, um adolescente, e eles já sabem respeitar. A gente já vem trabalhando isso com eles, e eles sabem respeitar a diferença ou indiferença do próximo. Vocês fazem esse trabalho de consciência com eles a respeito da diversidade? Sim, principalmente, mas eu faço mais com as crianças, as minhas irmãs, com os adolescentes. Eu sempre converso. Antes do ensaio, eu sempre falo, não é chegar aqui e dançar. Chegou, ligou o som, dançou. Não. Já chegaram, dou boas-vindas, todos chegam, me abraçam, tia para lá, tia para cá. Sentem aqui, vamos conversar. Como é que vocês estão hoje? Estão bem? Estão assim? Como foi o final de semana? Como foi a semana? O que é que tem a escola? Porque, assim, uma das principais regras do grupo é que esteja bem na escola. Se tiver com boas notas na escola, está no grupo. E comportamento em casa. A gente frisa muito isso. Se está com notas ruins, o pai entra em contato, olha, Teninha, fulano está com nota ruim na escola. Tá certo. Manda fulano aqui em casa. Os pais têm esse cuidado de, tipo assim, tem criança que não escuta os pais. E o pai já corre para mim, recorre a mim. Olha, conversa com ela, que eu conversei com ela e não deu certo. Traga ela aqui, manda trazer, olha, conversa, olha, assim. Está com nota baixa? Tô, tia, mas eu vou recuperar. Quando é a próxima prova? Tal dia, pronto. Se você tirar nota boa nessa prova, você continua no grupo. Se você não tirar nota boa nessa prova, você vai se afastar do grupo até você recuperar essa nota. Se você não recuperar, você vai ficar afastada. Enquanto você não recuperar, você não vai participar de nada. Aí eles já têm meio que um vínculo comigo e com o próprio grupo e já gostam. Estão de férias agora, estão me deixando louca no grupo do WhatsApp atrás de voltar aos ensaios, que estão entediados em casa. Então, assim, eu tenho esse cuidado, juntamente com os pais, eles sempre me comunicam que estão com notas ruins, quem está com nota ruim, eu sempre converso, faço esse bate-papo com eles, porque às vezes é um bom aluno, mas quando é um bom aluno na escola que tira nota ruim, tem alguma coisa errada. Então, já descobri vários casos de ser um bom aluno, de sempre ter notas 8, 9, 10, 8, 9, 10, e estar com um problema em casa, chega com um padrasto, com a mãe, com o irmão, com o pai mesmo. Então, isso, de certa forma, afeta. Aí os pais, alguns pensam que é por conta do grupo. Mas, quando eu realmente procuro o começo da história, a semente mesmo, é problema em casa, que não estuda, não tem como estudar, às vezes muita briga e tudo, acaba afetando a escola. E daí eu vou conversando. Já conversei até com pais, chamei a criança e os pais, olha, está acontecendo assim, ela não tem segurança de contar para você o que ela me contou. Então, assim, a partir daí, dessa conversa que eu tenho com eles e com os pais muitas vezes me permitem gravar, quando estão com um problema que a criança não quer contar, manda para mim. Por isso que eu falei, eu sou a metida psicóloga do grupo. Então, eu posso gravar? Pode gravar, Tinha, pronto. Gravei, olha, a conversa que eu tive com ela foi essa. Daí os pais chegam, conversam em casa e volta tudo ao normal. Quando a gente vê só aquelas apresentações belíssimas, a gente não faz ideia do que é, na íntegra, o grupo Nova Geração. E é uma coisa muito mais grandiosa do que a gente imagina. Só que agora, Tininha, a gente vai falar sobre conquistas. Eu sei que vocês têm algumas conquistas, né? E a gente quer saber qual foi a maior conquista de vocês como grupo cultural. Sem dúvida, nossa sede.
Nós somos o primeiro grupo com sede própria de Princesa Isabel e primeiro grupo a ser ponto de cultura reconhecido pelo MINC, pelo Ministério da Cultura. Nós temos certificado como ponto de cultura desde 2018, quando, como eu falei anteriormente, que eu ia falar um pouco do IF, 2 professoras, Ana Virgínia, que Deus a tenha, e Maria Leopoldina. Elas sempre gostaram muito do nosso trabalho com o grupo, porque elas conheceram, na verdade, Maria conhece ainda hoje, a nossa história, a nossa luta de resistência, principalmente. Então, e de insistir também. Então, assim, houve um edital a nível nacional, 2018 também, que Maria, ela sempre teve muito conhecimento na área cultural. Então, Maria viu esse edital, que era Culturas Populares, edição Selma do Coco, que era um edital que contemplava grupos e iniciativas culturais, com ou sem CNPJ. E, como era um edital a nível nacional, era muito concorrido. A gente estava concorrendo no Brasil inteiro. E se inscreveram mais de 3.000 grupos. Desses 3.000, salvo engano, seriam escolhidos uns 200, mais ou menos, porque é por estado. Cada estado tem uma quantidade de vagas. Então, ela falou comigo que as minhas irmãs, nós somos muito atentas. Eu sou mais atenta que elas e sempre, ó, gente, tem um edital assim, vamos fazer uma reunião todo mundo, vamos escrever o grupo se encaixa, daí junta todo mundo, a gente faz aquele projeto todo mundo junto, cada um opina como é que tem que ser, enfim, nós montamos aquele documento. Então, Maria me chamou, olha, Maiara, e ele me conhece mais por Maiara. Olha, Maiara, tem um edital assim, 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 e que eu acho que vocês se encaixam, é do Ministério da Cultura, é um edital a nível nacional. E eu fiquei... Porque, tipo, naquele tempo eu não tinha tanto conhecimento como eu tenho agora. Não tinha. Eu não tinha a mente tão aberta como eu tenho agora em relação à área cultural. Eu sabia o que era cultura, eu sabia fazer cultura, mas eu não sabia como buscar a cultura. Então, eu meio que me desacreditei. Eu disse, Maria, mulher, me desculpa a palavra, mas como é que nós, um grupo com um monte de menino pobre, eu disse logo, com um monte de menino pobre, vamos conseguir um prêmio tão rico quanto esse, porque o valor era de 20 mil reais. E ela disse, não, mas vamos sentar, vocês têm potencial. E montamos um breve portfólio, que eu não sabia nem o que era portfólio também, aprendi a montar. Portfólio histórico, documentação, tudo certinho. E ela escreveu a gente. Eu disse, meninas, pronto, Marinha escreveu a gente, agora é rezar e pedir a Deus. E nós estávamos assim, meio que desacreditados, porque foi justamente quase na data em que nós levamos várias portas na cara, vários nãos, fomos expulsos do meio da rua, a gestão anterior, que era a gestão que estava, fechou todas as portas da prefeitura para a gente. Enfim, nós estávamos tristes, mas, porém, de pé. Então, falei para as meninas, olha, gente, ela escreveu o grupo, agora é rezar, é orar, não sei, para que dê certo. Quando faz que com um mês, mais ou menos, ela mandou uma mensagem, Maiara, olha o e-mail. Quando eu olhei o e-mail, estava lá o grupo de dança Nova Geração de Princesa Isabel na 16ª posição. Quando eu olhei, eu não acreditei, eu fiquei doida. E passei para as meninas, gente, nós passamos, nós ganhamos, e todo mundo, sabe, vibrou. Os pais também, inclusive saiu até uma matéria no site, no Instagram da prefeitura sobre isso. E nós conseguimos. Aí, como nós somos pessoas físicas, o desconto da Receita Federal foi de 6 mil reais, ficamos com 14. E eu sempre fui mais ligada em relação à rede social, e eu encontrei uma casa simples. Tinha um rapaz vendendo, uma moça, na verdade, vendendo, que o pai tinha morrido, e eles queriam dividir a herança. E ela estava pedindo 17 mil reais. E a gente só tinha 14. Então, e agora, o que nós vamos fazer? Eu ofereci os 14 na hora, ela não quiseram pegar, porque eram muitos herdeiros, eram 9. Para dividir para 14, era 14 para 9. Então, foi aí que eu falei para Maria, a gente está com dinheiro, só que nós não temos condição de comprar nem um terreno. E Maria disse, Maiara, vai ter um festival de cultura no IF, e o prêmio é de 3 mil reais. Eu e Ana podemos te ajudar. E ajudar o grupo. Vocês querem se inscrever? Eu disse, agora. Nos inscrevemos e a gente ganhou os 3 mil reais, justamente os 17 mil. E compramos a nossa sede. Saímos da rua. Não era uma sede, assim, chique, vamos dizer assim, mas pelo menos era nosso, ainda hoje existe. Então, com os editais da Audi Blanc, porque quando nós compramos, faltava telha, só estava só as paredes, mesmo assim, uma parede estava caindo. Mas pelo menos era nosso. Não tinha tanta segurança, mas era nosso.
Já tínhamos a consciência de que era nosso. Então, com a Audi Blanc, nós conseguimos começar uma reforma, arrumamos a parede que estava prestes a cair, mandamos retelhar e colocar água e luz. E para poder receber eles, porque não adianta você sair da rua e ir para um lugar arriscado. Arriscado uma parede cair em cima de uma criança e Deus me livre, acontecer o pior. Então, a nossa maior conquista foi a nossa sede. Está em fase. A gente tem umas fotos do antes e do depois. Então, o IFPB vem nos ajudando muito. Foram, ano passado, lá fazer um projeto de arquitetura para ver como é que a gente queria realmente como a casa da gente fosse. Falta muita coisa. A gente também gastou bastante, porque não tinha banheiro. Não tinha um banheiro de jeito nenhum. Então, nós mandamos fazer um banheiro adequado também para receber todos eles. E, como eu falei anteriormente, o IFPB nos ajudou muito nessa questão. E nós só temos a agradecer a Deus, primeiramente, segundo ao IFPB, na pessoa de Maria e Ana Virgínia. Muito bom, interessante. A gente pode ver assim que é um grupo encantador, né? A gente vê ali ele se apresentando, mas não vê o quão complexo é por trás, né, Tininha? A gente vê ali aquilo tudo maravilhoso, mas a gente vê que por trás, conhecendo assim a história na íntegra, tem algo, né, um trabalho muito árduo, algo que assim você também faz com amor, não é isso? Então é algo que a gente ouve e se encanta cada vez mais por esse projeto. E aí a gente conversando aqui, aí eu fiquei aqui na mente, como surgiu assim esse nome, Nova Geração? Como surgiu esse nome? Acredito que o pessoal de casa também quer saber, porque eu acredito que a gente não perguntou. Então, quando a minha irmã Adriana me ligou para a gente criar esse grupo, a iniciativa ficou faltando o nome. Aí, a atual secretária da gestão antes quis colocar filhos de princesa, filhos da cultura, e nós não gostamos, porque não era... Assim, nós que nos dávamos diariamente com eles, a gente viu que o nome não se adequava. Não combinava, né? Não combinava com o que a gente estava fazendo. Entende? Então, nós não aceitamos o nome e preferimos nós mesmos escolher. Então, nós 6 nos juntamos, nós 7, na verdade, com minha mãe, né? Nos juntamos e fomos dando sugestão. Daí, eu estava com uma revista, que a gente não tinha internet também, vale salientar isso. A gente tinha umas revistas em casa, e eu estava com uma revista e estava lendo, para ver se tinha alguma coisa interessante. Inclusive, era uma revista de cultura também, que eu sempre tinha uma amiga minha que trazia de João Pessoa, ela comprava muita revista lá, ela trazia e me dava. Aí eu gostava de ler. Quando ela lia, ela me dava todas. Aí eu estava lendo essa revista e tinha algo em relação à cultura. Aí eu vi a palavra nova. Gente, que tal a gente colocar nova alguma coisa? Eu fiquei com essa nova na cabeça. A gente ficou dando sugestão, nova isso, nova aquilo, nova. E a minha irmã, a Adriana, ela é professora. Tem várias graduações, é professora de educação infantil. Então, ela sugeriu geração. Gente, e a gente não coloca o nova que tinha, sugeriu geração, porque a gente sabe que esses meninos vão crescer, essas crianças vão crescer, e vai vir outros que serão a nova geração. Então, a gente entrou em um consenso e ficou. Eu dei o nova e Adriano geração. Nova geração. É um tema bem assim, que quando você fala é bem impactante. É algo inovador também, Tininha. Parabéns. Então é isso. Então, eu acredito assim que tá uma conversa muito interessante, tá algo bem assim, animador, que dá vontade da gente ouvir cada vez mais. É um grupo lúdico, é algo bem assim, que você dá prazer, dá vontade até de participar, Tininha. Mas enfim, como você é? Eu tenho uma pergunta. Você já tem muitas conquistas, né? Mas eu tenho certeza que vocês têm mais sonhos, né? Então, vocês têm algum projeto assim em mente já para realizar, né? Para fazer com que o grupo seja ainda mais conhecido? Temos vários. Se eu for contar, mas eu vou resumir aqui. Nós estamos com a quadrilha, Brilha Sertão. Tem 2 anos a quadrilha. E foi uma junção do Nova Geração, que é um grupo de dança, com a companhia de teatro Sound Clash, que existia há 12 anos, que é o único grupo de teatro que tem lá em Princesa Isabel, que eu faço parte. Então, nós tivemos a ideia, nós sempre nos damos muito bem, Nova Geração com Sound Clash. E eu sempre participei da Sacode, da Kit Tavares. Eu sempre gostei desse mundo junino também. É cultura, eu gosto. Eu quero estar lá. Então, assim, nós, novamente, as irmãs, nos juntamos
Gente, que tal nós criar uma quadrilha? Porque Tavares tem, Juru tem, Manaíra tem. Por que nós não? Vamos criar uma quadrilha? E nós chamamos a coordenação do Sono Clash na pessoa de Edna, que é nossa, todo mundo chama com ela Titia, que ela é uma senhora que também é ligada no 220 em questão de cultura. Então, chamamos Edna com a galerinha, que já é uma galerinha mais adolescente, é um grupo de adolescente. E nós lançamos a proposta. Edna, vamos criar uma quadrilha assim, assim, assim. E ela acatou, vamos, a gente vamos criar. Então, foi a partir daí. Nós temos a Junina Brilha Sertão, que vamos sair esse ano de novo, novamente, se Deus quiser. E nós pretendemos levar ela além. Sair só do solo princesense e vamos abranger cada vez mais. Então, nós temos esse projeto da quadrilha. E temos também um projeto com as crianças, que a gente quer fazer um musical, que eles pedem muito, que façam um musical de fim de ano. E nós estamos com esse projeto aí para tentar, na verdade, executar, fazer um musical com um grupo inteiro e fazer, como sabem, nós somos em 76, mas nós não vamos para uma apresentação e levar 76, até porque nem cabe. Então, dentro desses 76, nós temos o grupo de carimbó, o grupo de coco de roda, o grupo disso, daquilo. É tanto que teve um evento em João Pessoa, dia 22 de setembro do ano passado. Nós fizemos a abertura desse evento, que foi criado, promovido pelo Tribunal de Contas. Então, nós fizemos essa abertura desse evento e levamos 30. Nós só podemos levar 30. E levamos desses 76, enxugamos e deixamos em 30. Criamos uma peça exclusivamente para esse momento, que foi a história de Zumbi de Dandara, que muitos não conheciam, e a partir daí viram nossos vídeos. Nós apresentamos em vários lugares, fomos para a Serra, fomos para tudo quanto é canto da nossa região, através da apresentação que nós fomos em João Pessoa. Então, são projetos que a gente pretende levar além. Assim como conheceram a peça do Nova Geração, a história de Zumbi, de Dandara, dos Palmares, vão conhecer também o nosso musical, que é o que a gente, no momento, além da quadrilha, estamos frisando muito, tentar realizar esse festival. É cultura e educação aliado, né? Porque vocês levam a história como ela é na íntegra, não é isso? Gostaríamos de saber também se vocês ainda aceitam membros ou vocês fecharam já nessa quantidade. Na verdade, Emily, a gente nunca fecha, porque aconteceu um certo episódio que eu mesmo, como eu sou mais à frente das crianças, eu estou com 40, 41 mais ou menos. Então, já chegou criança para mim com problema em casa, problemas na escola, vindo de psicólogos, porque quando o psicólogo quando a mãe leva o filho para passar por um psicólogo, ele indica que procure uma atividade na qual ele goste de fazer para ocupar a mente. E as mães entram em contato comigo pelo Instagram. Muitas têm meu contato também, eu pego com outras pessoas. E conto, olha, eu estou com minha filha, ou meu filho com um problema assim, já tentei de tudo. Já aceitei crianças que já tentou suicídio, criança. Já aceitei criança que estava com crise de ansiedade, arrancando os cabelos. Então, com problemas em casa, a gente não sabe o que se passa na cabeça, como eu falei também. Então, assim, nós não fechamos, porque se a gente fechar as portas do grupo, aí vem aquela criança, aquele adolescente que precisa estar com a gente, precisa daquele momento com a gente. Talvez seja até para salvar a vida daquela pessoa. Então, a gente jamais vai fechar as portas ou virar as costas para uma pessoa que está precisando da gente. Então, pode chegar, nós já estamos com 76, pode chegar mais 76, que a gente também vai aceitar. Maravilha. Maravilhoso. Então, pessoal, como vocês puderam acompanhar, né, a gente está chegando aí ao fim do nosso programa, mas assim, podemos ver que é uma conversa, né, onde serve como inspiração, motivação para aquelas pessoas aí que estão desejando também entrar nessa cultura e aliar, né, educação e cultura e fazer assim, né, como o projeto Nova Geração, que traz tantos frutos, né? Não só beneficia a cultura, com certeza também a parte emocional, psicológica, enfim, familiar, envolve tudo isso. E para finalizar aqui o nosso programa, né, a gente queria que você deixasse a sua mensagem a partir de toda essa história que você contou, que teve muita luta, resistência. Deixa aí sua mensagem para a gente. Antes de finalizar com a minha mensagem, eu quero agradecer a todos vocês, a Mil Telecom também, que eu estou vendo que é um programa na qual tem a crescer mais e mais, na pessoa também de Maércio Diniz,
Muito obrigada pelo convite, por esse momento único, que com certeza levarei para a vida toda. Porque, como eu falei no começo também, um estresse só uma vez. Então, eu sei que serei lembrada. Querendo ou não, serei lembrada. Então, a mensagem que eu tenho para dizer é o seguinte: a educação é substancial. A cultura é necessária. E as duas juntas são imbatíveis. Muito bem. Muito obrigada, Tininha, Excelente. pela participação e Então por ter é isso. contribuído, né, tão positivamente aqui no nosso programa. É verdade, é isso, pessoal. Obrigado, Tininha, pela sua participação, né, por ter aceitado esse convite tão especial. Não teríamos pessoa melhor para estar aqui estreando esse momento tão especial. Agradeço aqui a nossa apresentadora também, Emily Vitória, né, que vai estar outras vezes aqui com a gente como apresentadora, aqui como apresentadora piloto. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa primeira conversa. Fiquem aí ligados, né, na próxima semana, segunda-feira, também às 7 horas. Agradeço pela participação de todos, pela audiência. Agradeço também ao empresário Maestro Diniz, mais uma vez, pela confiança, e ao nosso diretor, né, Hélio Mendes, e aqui a Júlia também, que está nos dando todo o suporte. É isso, pessoal. Obrigado pela participação. Tenham todos uma boa noite e até a próxima semana.